Olá, sou Marileda Klugmânica, trabalhadora desta casa e atualmente estou na vice-presidência doutrinária. A CEAF significa muito na minha vida. Considero o meu segundo lar, onde iniciei os meus estudos da doutrina espírita, aprendi o valor da prece, do amor, da caridade e da convivência fraterna entre os irmãos. É um lugar onde podemos ensinar e aprender sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Parabéns a todos os trabalhadores que ao longo destes 30 anos trabalharam com muito amor e dedicação, levando a mensagem do Cristo e os ensinamentos da doutrina espírita. Um grande abraço a todos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao espaço da nossa Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Esse ano é um ano muito especial para todos nós, porque a nossa Casa Espírita está completando 30 anos de atividades. Por tudo isso, nós, trabalhadores e estudantes da casa, abraçamos a todos aqueles que compartilham conosco dessa alegria, que frequentam agora o nosso espaço virtual, uma vez que ainda não podemos nos reunir presencialmente. Como todas as quartas-feiras, nós trazemos mais uma vez um tema baseado numa das obras basilares da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema da noite de hoje tem por título Perdão das Ofensas. Está no capítulo 10 do Evangelho, nos itens 14 e 15. Quem vai trazer as reflexões para nós é o nosso querido irmão Richard Ricardo Soares Rodrigues, trabalhador da Sociedade da Casa Espírita Luz no Caminho e também vice-presidente do Conselho Regional Espírita da 8ª Região Federativa. O Ricardo, nosso amigo, como chamamos, vai conduzir as reflexões. Ricardo, seja bem-vindo e fique à vontade para trazer os esclarecimentos que a doutrina espírita e o Evangelho trazem sobre o assunto. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, irmãos. É uma imensa alegria, uma imensa satisfação estarmos aqui com vocês comemorando o 30º aniversário da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sociedade esta, co-irmã, que vem contribuindo de forma significativa no movimento espírita da nossa União Municipal Espírita, da nossa 8ª região. E nós, como trabalhadores da Sociedade Espírita Luz do Caminho, co-irmã, trazemos aqui o nosso abraço, a nossa alegria em compartilharmos desse aniversário que marca uma data muito significativa, pois 30 anos são 30 anos de serviço no bem, de amparo, de auxílio ao próximo. Parabéns, Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Pois bem, trazemos hoje um tema que nos convida a refletir, mas acima de tudo a obrar. E iniciamos a nossa reflexão com uma pergunta. Você já perdoou hoje? Nosso tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita trazidas pelos benfeitores espirituais através da codificação e do trabalho incansável de Allan Kardec. E é do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 14 e 15, duas belíssimas mensagens que vamos refletir nos instantes que seguem. Iniciamos então, meus queridos, pela mensagem
o item 14. E ela começa da seguinte forma. Permitam que eu vá lendo também alguns trechos, certo? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoai-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e mesmo pensamento se vos deparará sempre. Bom, que prece é essa? Sim, é a prece dominical, conhecida também como Pai Nosso, e que também consta aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, onde ela é tratada frase por frase, parte por parte. E a gente vai fazer algumas pequenas passagens, alguns pequenos comentários, e já que aqui na mensagem nos pede que prestemos atenção, e com certeza essa é uma prece que nos acompanha diariamente, ela também vai nos perguntar se já perdoamos hoje, por algum motivo muito especial. Então ela nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui no Evangelho nos diz: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunha de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. E aqui podemos também falar dos atributos de Deus: onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Mas o Pai Nosso segue: venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade. Preste atenção, a palavra leis vai aparecer várias vezes. Se eles as cumprissem, com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. Um outro trecho diz: ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal providência quisestes que elas se gravassem na nossa consciência, sem distinção de cultos nem de nações. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui é um convite à submissão. A submissão que é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior. E quão maior então deve ser para a criatura para com o seu Criador. Dá-nos o pão de cada dia, mas não só o pão material, o alimento indispensável para a força física, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. E agora vem a parte que mais nos toca. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. E aqui cabe a nossa pergunta: você já perdoou hoje? Vamos conseguir descansar a cabeça no travesseiro hoje, sabendo que não guardamos mágoa, nem rancor, nem ódio, nem desejo de vingança de ninguém? E qual a função do perdão?
Pedimos perdão a Deus porque nos reconhecemos, com certeza, indivíduos com dificuldades das mais variadas e que também, por certo, necessita de perdão. Mas seria só o pedir perdão para que sejamos perdoados? O perdão nos liberta, queridos. O perdão permite com que enxerguemos a vida de um outro ângulo, de um outro prisma, com as possibilidades daquele que crê na continuidade da vida, na continuidade das venturas que semeamos nesta encarnação. Mesmo que para isso, muitas vezes, possamos sofrer alguns reveses e compreendermos que as dificuldades que hoje passamos aqui, nesta encarnação, se não têm origem ainda nesta, com certeza são frutos de encarnações anteriores. Portanto, somos eternos semeadores. E também, com certeza, indiferentes, em dados momentos, nos chega a hora do testemunho, da colheita. E quando falamos que vamos falar sobre perdão, e nós comentamos isso quando a gente vai começar a palestra, não, vamos fazer uma palestra do Evangelho, vamos falar sobre perdão, sobre indulgência, que é o próximo tema. Bom, meus amigos, eu tenho a dizer para vocês que é um tema muito amplo, muito rico e muito complexo, mas que também exige algo fundamental quando nos propomos a fazer isso. É praticar, é fazer, e este fazer nos exige. E quando somos exigidos a perdoar, é o momento exato de buscarmos força na doutrina espírita, na doutrina que nos suporta, que nos ampara e nos auxilia a compreender que o ser humano erra e continuará errando, mas que também ele perdoa e pode continuar perdoando. E nesse contexto, como nós fazemos então todos os nossos esforços para errar menos. Não há como não errar. As nossas possibilidades de acerto são infinitas, mas nós também erramos. Fazemos escolhas erradas, tomamos decisões equivocadas, nos arrependemos, pedimos perdão e queremos ser perdoados. Seria justo o nosso irmão, nas mesmas condições, ficar à mercê, sem a possibilidade de se recuperar, sem a possibilidade de um perdão, de um olhar amigo, de uma mão bondosa que se ele estenda e possa auxiliar a seguir em frente, da reconciliação que é proposta ao longo do caminho? Kardec já nos dizia que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para se melhorar. E essa é a nossa caminhada. Mas é justo que possamos entender que não estamos caminhando sós, que todos nós caminhamos e devemos caminhar juntos para o Pai, através do Mestre Jesus. Que Ele é o nosso modelo, nosso guia, o mais perfeito que tivemos aqui no orbe terreno, conforme nos esclarece a questão 625 do Livro dos Espíritos. E alguns de nós brincam, não, mas Jesus não dá um exemplo muito longe. De fato, vivermos como Jesus viveu nesta encarnação, nas condições que nós estamos, é um desafio e tanto. Que possamos então nos inspirar em seus apóstolos. Lembremos de Pedro, e aqui em casa, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós adotamos agora um livro para uma leitura prévia de um capítulo, para fazermos alguma reflexão. E o livro que nós estamos lendo no momento é Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. E é uma passagem linda, se eu não me engano, no capítulo 26, que fala de Pedro, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes antes do cantar do galo.
Pedro, que tinha tanta dificuldade de entender as mulheres equivocadas, tinha tanta dificuldade de perdoar aqueles que pensavam diferente, quando o galo canta pela terceira vez e ele percebe que negou Jesus, ele entende a conversa que teve com o mestre na noite anterior e pede perdão. Ele entende o que cada um de nós leva dentro e percebe que nós, seres humanos, somos mais frágeis do que perversos. Possamos continuar um pouquinho mais à frente, conversando a respeito dos primeiros cristãos. E aqui convidamos para a nossa conversa o livro Há 2000 anos, a série, enfim, dos 5 romances de Emmanuel, através de Chico Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, e embrenhando em cada uma das histórias desses personagens, de cada um desses livros, vamos ali unir forças e compreendermos o mecanismo do perdão, o mecanismo das reencarnações. Podemos também entender que quando aqui nos traz que as perseguições, como nos diz aqui nessa mensagem, ou melhor, como nos diz aqui na oração dominical, constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que nos afligem. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Nesse ponto da oração dominical, a gente percebe a extensão desta vida. Como falávamos anteriormente, é uma vida que segue. Podemos sofrer injustiças, injúrias, calúnias, mas todas estas são provas que, se vencidas com humildade, lá na frente, sairemos vencedores. Isso fica muito claro em Há 2000 anos, num exemplo lindo de humildade e de perdão de Simeão, tio de Ana, que por sua vez era serva da família principal do livro Há 2000 anos, que é a família Lentulus. Ela era serva da Lívia, que era esposa de Públio Lentulus, que é uma das reencarnações de Emmanuel. Nós temos que ir nos segurando aqui para não contar toda a história, mas é muito bonito o testemunho dado por Simeão quando, ao proteger Ana e Lívia de um agressor, morre. Morre supliciado e mesmo assim perdoa o agressor e principalmente perdoa os seus amigos que naquele instante de testemunho dizem não conhecê-lo. O que acontece depois, aí depois vocês dão uma olhadinha lá no livro, porque é muito bonito. O exemplo dado por Simeão, no livro Há 2000 anos particularmente, é uma das partes que mais nos tocam, porque ele aproxima do cristão a prática ensinada por Jesus, do perdão incondicional. E tem mais um trecho que me chamou a atenção da vida de Simeão, que compartilhamos aqui, que Simeão, após abraçar o cristianismo, é abandonado pelos seus familiares, pelos seus filhos. A única que o segue é sua sobrinha Ana, por quem ele morre protegendo a sua honra
e a sua vida. Esse exemplo de Simeão, e nós não conseguimos, gostaríamos até de ter essa informação para compartilhar com vocês, mas curiosamente, a mensagem do item 14, que começamos citando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é do espírito chamado Simeão. Se depois os amigos quiserem pesquisar e contribuir conosco, nos trazendo essa informação, ficaremos muito gratos. A passagem que me chama a atenção no livro Há 2000 anos é de Simeão. E a mensagem 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, também é de um espírito chamado Simeão. Então, se vocês tiverem essa informação, eu não a tenho, peço que compartilhem conosco depois. Ficaremos muito gratos. Seria uma coincidência muito interessante ou uma informação precisa, muito bem-vinda. Prossigamos então, meus queridos. A prece dominical segue nos pedindo que não nos deixe entregues, e é interessante porque é entregues às tentações, mas que nos livre do mal. E já em outra oportunidade tivemos a possibilidade de falarmos sobre esse aspecto, que o mal não emana de Deus porque Deus é todo bondade. O mal, como nos diz aqui, nesse item do Evangelho, é fruto, sim, das nossas escolhas. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgastes. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Dai-nos força, Senhor, para resistirmos às sugestões dos espíritos maus. E aqui nos cabe também refletir sobre esses espíritos maus. Porque os nossos adversários, entre aspas, os nossos inimigos do passado, quiçá, possam ser frutos de alguma desavença, de algum perdão não concedido, não solicitado, não esclarecido. Pois que a vida segue. E como também nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, em um outro trecho, é errôneo dizer que morta a serpente e morto o veneno. Em se tratando de doutrina espírita, não é assim. Pois que o espírito, depois do desencarne, goza de mais liberdade ainda, para, em havendo uma malquerença, um desafeto, exercer influência negativa, ou que nós chamamos de obsessão. Lembrando sempre que a obsessão, como dizia um amigo nosso, tarefeiro também, da doutrina espírita, os nossos obsessores são os nossos convidados, os nossos companheiros de dificuldade, desta ou de outras vidas, que nos acompanham, que fomentam as nossas imperfeições e as nossas escolhas equivocadas. Para isso te pedimos, dai-nos força, Senhor, para vencermos essas provações e reconciliar-nos com os nossos irmãos quando ainda estivermos a caminho com eles, preferencialmente nessa encarnação, que possamos aproveitar essa oportunidade. E encerra a oração com assim seja. E esse assim seja é aceitar a vontade do Pai para as coisas boas e simples da vida, mas também aceitar as dificuldades nos momentos de provação, que vez por outra nos visitam, exigindo com humildade o resgate, mas acima de tudo o testemunho para o crescimento em Cristo. Prosseguimos então com a nossa mensagem 14, do item 14, do capítulo 10, quando o próprio Jesus diz então, ele, o justo, quando os benfeitores nos dizem, ele, o justo por excelência, respondeu a Pedro, Jesus responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita.
ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até pagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Perdoai os vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. O que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O que nos traz como lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E se a caridade, dentre os seus 3 itens, nos convida a perdoar as ofensas, sejamos caridosos. Perdoemos. Seguimos, meus queridos. E traz um trechinho específico para os espíritas. Sabemos que, sendo gravada essa palestra, ela pode ser assistida em qualquer lugar, a qualquer hora, em todo ponto. Em todo canto, perdão. E ela pode ser vista por nossos irmãos espíritas, trabalhadores desta seara, irmãos simpatizantes e irmãos não espíritas. Mas como falamos anteriormente, as leis de Deus estão na nossa consciência, independente do nosso credo. Mas esse trechinho em especial, ele fala aos espíritas. É um recado direto ao espírito. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Se eu não conseguir pedir perdão, perdoar, e é um exercício que vai nos exigir bastante, amemos em dobro, em triplo, o que for possível, para que o amor nos ensine o perdão, para que possamos cobrir a nossa multidão de pecados através do trabalho, da entrega, do nosso refazimento, da nossa reconstrução moral, que é a nossa função aqui na Terra, a nossa missão primordial, o aprimoramento. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Todos. Pai nosso que estais nos céus, conhece todos os nossos pensamentos, sabe aquilo que demora no fundo do nosso coração. Então nos diz aqui, finalizando esta mensagem, a primeira mensagem: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Mensagem de Simeão, por Delx, 1862. Pessoal, a mensagem de 1862. Essa aqui é a nossa primeira parte da nossa conversa, do nosso diálogo da noite de hoje.
Mas enquanto conversávamos sobre essa passagem, lembrei do escravo Nestório, lembrei do irmão Marinho, todos os personagens desses romances que comentei agora há pouco com vocês. Lembrei também de algo muito interessante quando falava do Há 2000 anos. O que teria sido da vida do senador Públio Lentulus se ele houvesse perdoado a tempo ou compreendido com mais tranquilidade o conselho, a sugestão que seu amigo Flamínio Severus fez antes que ele embarcasse para a sua viagem. O que teria acontecido? Que rumo a vida dessa família teria quando do encontro com Saul, Públio tivesse ouvido a esposa Lívia, logo mais adiante, se tivesse ouvido com mais calma o pai de Saul? Como teria sido a vida deles se houvesse o perdão naquele momento? Vale a reflexão, vale a leitura do Há 2000 anos, para ver que belos exemplos, que testemunhos de fé, de entrega, de devoção aos ensinos do Mestre. Vamos então para a segunda mensagem, a do item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É o crescimento. E quando a gente fica pensando perdoar os amigos, sim, perdoar os amigos. Lembra que a gente comentou anteriormente que estamos todos no mesmo caminho? Que os nossos amigos, assim como nós, estão buscando o aperfeiçoamento, estão buscando o entendimento, eles erram, nós erramos. Perdoar os inimigos, então, fundamental. Ter eles em nosso coração, assim como temos os amigos, de fato, sejamos francos. Não é ainda o momento nosso, pelo menos falando aqui em particular, mas pelo menos não desejar o mal é um excelente passo. É uma excelente possibilidade que podemos aventar. E quiçá logo ali adiante, quando crescermos mais um pouquinho, possamos então trazer esse inimigo para o rol dos amigos, para morar conosco no nosso coração. Mas mesmo esses que moram no nosso coração, de vez em quando eles fazem uma bagunça. Eles nos tiram do sério. E aqui precisamos fazer uma leitura. Não estarão eles pedindo a nossa atenção? Não estarão eles pedindo o nosso conselho? Não estarão eles sentindo a nossa falta? Ou até mesmo respondendo uma falta nossa que não nos damos por conta? Perdoemos. Não importa quem começa, importa quem termina. Façamos isso. Vai nos trazer ao coração muita paz. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Bom, meus queridos irmãos, todos nós temos e teremos aquilo que merecemos, ou fazemos por merecer. Sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas.
mas podem ter certeza que todos nós teremos aquilo que merecermos e que fizermos por merecer. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Será essa a lei de amor trazida pelo Cristo, por Jesus? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Há um intervalo, podemos dizer assim, entre o esquecimento completo e o rancor. De quiçá nesse ponto, se a gente não consegue ter ainda esse desprendimento, esse valor das grandes almas, que possamos ir exercitando o perdão, se não conseguindo lançar um véu completo sobre as faltas que cometeram para conosco, assim como a gente comete também para com os nossos irmãos, que possamos pelo menos dar menos importância. Que possamos, ou quiçá, reformulando a frase, dar a verdadeira importância que aquele fato tem. Se lembrarmos os agravos que sofremos e buscarmos na nossa memória, muitos deles, graças a Deus, a gente já esqueceu. De alguns a gente lembra, mas a importância já não é mais a mesma. Aquele erro que o nosso amigo, que a nossa amiga, que a nossa companheira, o nosso companheiro cometeu conosco, hoje já não tem tanta importância. Já vivemos tantas coisas boas, já aprendemos tantas coisas boas por conta daquele erro, que ele não tem mais importância. E tem algo muito importante também, que é uma escolha nossa, é fixarmos somente no erro. Somente naquele ponto específico em que nos sentimos prejudicados, como se nunca tivéssemos prejudicado alguém ou feito alguma coisa de errado. Muitas vezes uma existência de convívio, e aqui falo dos casais, se perdem por conta de um erro e não levamos em conta todo um passado de conquistas, de companheirismo, onde um segurou a barra do outro. As barras que passamos juntos e superamos precisam ser levadas em conta. Isso não vale só para os casais, vale para os amigos também. Tantas coisas, para os familiares, tantas coisas, tantas dificuldades que superamos juntos. E agora, por conta de um deslize, por conta de um erro, que estamos todos sujeitos a cometer, vamos jogar tudo isso fora? E quiçá despertarmos, e isto acontece muito mais do que nós imaginamos. Já no final desta encarnação, desencarnarmos com o coração amargurado, desejando mal a alguém. Por certo, não é isso que se espera de um cristão. Que possamos então, meus queridos, refletir sobre essas duas mensagens. Fica o convite para a leitura, obviamente, desse capítulo como um todo. Desses dois itens, o 14 e o 15, que se segue depois no próximo encontro, na próxima palestra que virá sobre a indulgência, que dará sequência
a esta fala de hoje. Mas também fica o convite para a leitura, então, como comentamos antes, dos romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo. Que possamos aprender com cada um dos personagens, em cada uma das páginas brilhantes, tanto do autor espiritual, quanto da humildade e a dedicação exemplar deste medianeiro Chico Xavier. Ali, com certeza, vislumbraremos possibilidades infinitas de praticarmos o cristianismo na sua essência, aceitando as dificuldades com resignação, enfrentando os desafios diários, dando o nosso testemunho de fé, de perseverança e, acima de tudo, perdoando. Há um dos livros, eu não vou dizer qual é, para deixar vocês mais curiosos ainda, quando já no plano espiritual se encontram amigos e adversários da encarnação anterior. Como é belo aquele agrupamento familiar que se organiza para retornar. Mas para que isso aconteça, é necessária uma condição: perdoar. E aquele que mais sofreu do alto das conquistas espirituais que adquiriu, com um olhar carinhoso e bondoso, abençoa o retorno de todos ao palco terrestre, a esta vida que nos encontramos. Nossa vida, meus queridos, esta encarnação, com certeza se iniciou com perdão. Perdoemos. Você já perdoou hoje? Lembremos, meus queridos, com toda a tranquilidade em nosso coração, que nós, seres humanos, somos mais frágeis do que perversos. Jesus seja conosco, hoje e sempre. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho. E mais uma vez, parabéns, Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Que assim seja. Após a exposição doutrinária que foi trazida pelo Ricardo, nós temos então um momento do nosso passe espiritual. Antes disso, nós gostaríamos de informar ainda que aqueles que desejarem realizar o atendimento fraterno na nossa casa, que nós temos 2 telefones que podem ser realizadas as ligações através do telefone ou mesmo pelo WhatsApp. E esses telefones funcionam sempre nas segundas-feiras, às 16h45, após a exposição doutrinária, e nas quartas-feiras e nos domingos, às 20h15, após também a exposição doutrinária. Esses telefones têm os seguintes números: 99132 1334, 99132 1379. Quem desejar realizar a ligação pode então fazer contato com esse número, que nós teremos um atendente fraterno à disposição. Podemos então agora passar para o nosso momento do passe espiritual. Se desejarmos, podemos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela sublime oportunidade da vida. Obrigado, Senhor,
pela vida que temos. Obrigado pelos bons momentos. E obrigado, Senhor, por nos amparar diante de todas as dificuldades. Que nós possamos ter sempre conosco a presença amorosa dos teus benfeitores, a figura do Mestre Jesus de Nazaré, a nos amparar e nos ensinar os melhores caminhos a serem tomados na nossa vida. Que a tua paz possa estar em nossos corações e nos nossos lares. Mas também, Senhor, te rogamos que tu ampares aqueles irmãos que se encontram em dificuldades. Eles podem estar em dificuldades físicas e também em dificuldades morais. Que a tua paz possa se fazer presente em seus corações, fortalecendo-os na fé e na esperança de dias melhores. Que os benfeitores e ceareiros da tua seara, Senhor, possam auxiliá-los a buscar o rumo certo para seguir confiantes em ti e na tua paz. Abençoa também, Senhor, o nosso irmão Ricardo e a sua família, na sua tarefa de trabalhar no movimento espírita e de levar as reflexões do Evangelho de Jesus e da doutrina a tantos os corações. Muita paz, muita luz, que tenhamos uma boa semana e com Jesus nos corações. Que assim seja.